Bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Hoje, convidamos a doutora Fabiola Rachid, neurologista do Hospital Naval Marcílio Dias, e a Ana Braga. Ela tem uma doença rara e participa do projeto piloto da plataforma Saúdes Raras. Bom, vamos começar então. Doutora Fabiola, quando uma doença é considerada rara? Bom, as doenças raras, elas são condições crônicas, né, geralmente crônicas de saúde, e elas são chamadas doenças raras porque elas têm baixa prevalência na população. A Organização Mundial de Saúde define doença rara aquela que afeta em torno de 1,3 indivíduos para cada 2.000, ou seja, menos de 2 pessoas em 2.000 indivíduos. E a senhora poderia nos falar um pouco mais sobre o panorama geral das doenças raras no país? Então, pelo Ministério da Saúde, acredita-se que tenha em torno de 13 milhões de pessoas com uma condição rara de saúde. Porque quando falamos em doenças raras, são doenças que afetam um pequeno número de pessoas. Porém, o número de doenças raras é grande no mundo inteiro. Então, isso num conjunto forma um número significativo de indivíduos. Então, assim, no Brasil, em torno de 300 milhões de raros. Então, vemos que são raros, mas não são tão raros assim quando juntamos esse ponto, né? E em termos de doenças conhecidas, né, no mundo, a gente não tem esse dado especificamente no Brasil, o número de doenças raras varia de 6.000 a 8.000 doenças catalogadas, né? No Brasil, esse panorama de doenças raras é um pouco desafiador, por conta da escassez de informações e recursos específicos para o diagnóstico e tratamento, né? Então, os brasileiros eles enfrentam, na sua realidade, uma dificuldade enorme para obter diagnóstico e tratamento dessas doenças. Então, uma própria Sociedade de Genética Médica e Genômica mostra que os pacientes levam, em média, até 8 anos para que se chegue a um diagnóstico preciso de uma doença rara, procurando e consultando até 10 médicos especialistas diferentes para obter um resultado preciso. Então, a gente costuma dizer que a saga dos raros, que não é fácil você chegar a um profissional competente e um diagnóstico adequado e um tratamento adequado no nosso país. E isso não é uma prerrogativa só de Brasil. Isso acontece no mundo todo também. Ana, foi esse o seu caso, então, de quanto tempo se levou até receber um diagnóstico? Conta um pouquinho da sua história pra gente. 12 anos foi o tempo que eu levei para receber o meu diagnóstico, com um sintoma inicial, que era sono, sonolência durante o dia, muito sono. Nunca tinha ouvido falar. Para mim, doença rara também era coisa de televisão, muito distante da realidade. E aí, aos 30 anos, aparecem os primeiros sintomas de uma doença autoimune, que é a narcolepsia, que cursa com crises de sono durante o dia. Então, eu comecei a sentir muito sono, não sabia o que era, mas eu só procurei ajuda quando começou a interferir no meu trabalho. E a primeira coisa que o médico suspeita, anemia. Anemia, pressão baixa. No final, a grande maioria termina na psiquiatria, porque procura e não acha nada. Então, a importância da gente ter esse espaço, quero até agradecer também a doutora Fabiola, porque é muito importante falar para os outros que não é tão distante assim e que a pessoa adulta pode apresentar os sinais que não apresentou durante a infância. Então, eu demorei 12 anos para chegar a um diagnóstico e tem o estigma, preguiçosa, não quer nada, só vive dormindo. Só que a pessoa que tem narcolepsia, ela dorme no show, ela dorme na praia, ela dorme namorando, ela dorme. Então, a importância que as outras pessoas saibam que nem tudo é bobagem, que não dá para ficar rindo do outro, né? Sem saber ali, as pessoas já julgam, né? Tá dormindo, deve estar bêbado, drogado, né? Veio da festa.
E às vezes a pessoa está ali sofrendo, esperando uma ajuda de alguém que chegue e pergunte o que está acontecendo, porque você não consegue nem levantar. E como que você conseguiu fechar esse diagnóstico? Que tipo de médico você procurou? Eu procurei um médico do sono e um neurologista especificamente. Isso depois de passar 12 anos me tratando no psiquiatra. Eu tive uma sorte muito grande, porque eu tive uma crise de sono na hora da consulta. Então a médica ouvia os meus relatos, estou com sono, e aí eu desmonto na hora da consulta. E quando eu volto, ela disse, olha, eu estou te tratando de depressão esse tempo todo. E você reclama de sono, mas eu não sabia que era assim. Tem uma doença aí, não é psiquiátrica, é uma doença neurológica que eu vi num congresso. E eu acho que você tem isso. E aí sim eu fui procurar um caminho. Porque geralmente você chega com a queixa de sono, mas todo mundo dorme. E é um sono diferente. E você saberia dizer se é possível retardar, eu acho que aqui talvez valha também para a doutora Fabíola, retardar o aparecimento dos sintomas dessa sua doença? Há uma forma de evitar? A narcolepsia é uma doença autoimune, a gente não tem nem como retardar o aparecimento dos sintomas. A gente tem, sim, como controlar e talvez evitar o sofrimento de um diagnóstico tão tardio, de não ter a fala validada pelo profissional, na família, na escola, porque a gente é invalidado, epilepsia a gente não tem como retardar os sintomas, mas a gente tem como amenizar e ter esse diagnóstico mais precoce, né? Bem no início, desde que a pessoa saiba que a gente está falando de uma doença, que ela existe. Não se consegue retardar, mas se consegue reconhecer ela de forma precoce quando você está atento aos sintomas, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que as doenças são raras, mas os sintomas referentes às doenças raras são comuns a diversas outras doenças, né? Por isso, talvez você tenha passado por tantos médicos, você tenha tido seu sintoma banalizado, porque é uma sonolência, é um distúrbio de sono que inúmeras outras condições, né, das mais simples à mais complexa, podem dar, né? Podem se manifestar dessa maneira. Doutor, e quais são as principais origens das doenças raras? 80% delas são de origem genética, 20% tem causa infecciosa, viral, degenerativa, né? E assim, infelizmente, 95% delas não tem tratamento medicamentoso, né? Na verdade, são situações paliativas e de reabilitação, que tem uma grande importância no contexto. Quanto mais precocemente reconhecida, mais você consegue reabilitar e melhorar a condição da pessoa, né? E em relação aos tratamentos também, por serem doenças raras, são chamadas de doenças órfãs, né? Elas também são órfãs de tratamento. E a exigência dos estudos, dos medicamentos para essas doenças, né, são grandes, e por isso a gente tem uma dificuldade enorme de aprovação desses medicamentos depois dos estudos, né, e até mesmo de incorporação dessas tecnologias no serviço público. Porque como são poucos e o gasto para pesquisa é grande, eles acabam sendo medicações de alto custo. Você tem alguma orientação quanto o que uma pessoa precisa fazer se ela, né, eventualmente descobre que a doença rara que ela tem um medicamento, mas esse medicamento é custoso? O que você orientaria a pessoa a fazer, a procurar quem? Então, eu vou aproveitar aqui e falar do preço dos medicamentos. Claro que uma grande maioria é um valor alto, mas a gente está agora numa luta da insuficiência adrenal, com o flu, alguma coisa, com a cortisona que eles precisam. Mudou. Isso, que eles não conseguem ter acesso, e a outra que custa 33 centavos cada comprimido e que aí ninguém se importa em fabricar.
Então, na realidade, eu não sei se é o alto custo ou se é realmente assim. Mas a gente também tá por aí. Então, assim, você pode estar conversando com uma pessoa que tem uma doença rara, como eu tenho, que não é visível, não é de causa genética, então não tem nenhuma malformação. Então, a gente fica num limbo que a pessoa não é nem deficiente e nem eficiente, como eu falo. E são pessoas que têm doenças raras com deficiências invisíveis. Quando a gente encontra um médico e você vê que a medicação é muito cara, a gente pode pedir essa medicação pelo Estado, né? Que o Estado tem saúde, é um direito de todos e dever do Estado. Se a pessoa não tiver condições, ela se dirige à defensoria, eles vão dar ali uma listagem, uma lista da documentação e de laudo, para a pessoa poder pedir ali pela defensoria. Então, a nossa luta, isso é de todos os raros. É por um diagnóstico precoce e acesso à medicação, se ela existir. Se não existir, pelo menos a dignidade de ser reconhecido como um cidadão. Doutora, e dentre as doenças raras, quais que são as mais comuns atualmente? Falando um pouco de Brasil, né? Assim, a esclerose múltipla é uma doença rara, comum. A neuromielite óptica, que também há muitos anos atrás foi considerada uma variante da esclerose múltipla, com o avanço das pesquisas, hoje já se sabe que ela é uma outra doença que tem um biomarcador específico, né? Um marcador de sangue que nos ajuda a reconhecer ela e diferenciar ela da esclerose múltipla. A própria narcolepsia, a hemofilia, a doença de Cushing, o diabetes insípido, que é um outro tipo de diabetes que não tem a ver com diabetes mellitus, que é de alta prevalência, a esclerose lateral amiotrófica, a doença de Pompe, a atrofia muscular espinhal em crianças. Lembrando que essas doenças raras, né, elas têm um acometimento maior nessa idade de infância, mas nem todas. Como a Ana muito bem explicou, não é pelo fato dela estar fora da faixa etária de prevalência de um grupo de doenças que é raro, que ela também não pode ter uma doença rara também. Então, há que se pensar nesses diagnósticos em toda a faixa etária, tá? Da infância até a idade adulta. Começa a desconfiar que está com algum sintoma e tal, ou enfim, consegue um diagnóstico precoce de que tem uma doença rara. Que dica você daria para ela se conectar com outras pessoas, enfim, como buscar um grupo de apoio? Hoje a gente tem o Instagram, né? E as associações ocupam muito bem esse espaço, falando sobre as doenças e tudo mais. E geralmente quando a pessoa já desconfia de algum sintoma, que ela vai ao médico, ao clínico geral, e passa pelo neurologista, e passa pelo psiquiatra, e passa pelo reumato, e muitas vezes ela consegue chegar a uma porta de acesso, que é um grupo, alguma coisa mais maior, que tenha uma maior identificação. Então, eu sou idealizadora e fundadora da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonite Idiopática. E a gente tem também um grupo chamado Equipe Raras, que são mulheres, geralmente que são cuidadoras ou pessoas com a doença, que se reuniram para lutar por políticas públicas. E a gente tenta ali, nesse contexto, direcionar, não importa se é a minha doença ou não, eu vou direcionar para uma associação que possa acolher e direcionar melhor aquele paciente. Então, a gente tem muito essa coisa dos médicos, dos contatos. Quando o paciente chega para o médico com a doença rara, geralmente o paciente já leu tanto, que ele sabe muito da doença e algumas vezes a gente tem que aprender junto, sabe? O médico, e um vai aprendendo da doença do outro. Alguns sintomas muito parecidos. E a gente tem grupos também no WhatsApp, com lideranças e tudo mais, que chega lá e pergunta, alguém sabe onde tem um grupo tal? Alguém sabe para onde eu posso encaminhar? Então, a gente acaba fazendo esse fluxo. E aí eu vou chegar no
na questão principal que eu queria falar aqui, que é a plataforma Saúdes Raras. Da equipe Raras se desdobrou esse projeto de pesquisa dentro da linha de publicidade social, junto com a UF, que tem a professora Patrícia Saldanha coordenando, que vai, na realidade, unir todas as pessoas com doenças raras, essa é a ideia, que a própria pessoa entre lá e coloque lá, olha, meu nome é tal, eu tenho a doença tal e estou precisando de ajuda. E assim, cada pessoa vai poder encontrar o seu grupo dentro do estado, dentro do seu município. É uma forma da gente se conectar e também conseguir o quê? Dados para o Ministério da Saúde. Por exemplo, a gente tem a narcolepsia. É subnotificada, é rara, porque não tem diagnóstico para todo mundo. Então, a gente precisa muito estar à frente. E aí que entra o paciente. Essa junção, porque juntos a gente consegue dizer, somos todos. Vou te interromper um minuto só para te dizer que isso que você fala é hoje a nossa briga para a criação do protocolo, que é o PCDT, né? Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas, justamente para a inclusão de medicamentos hoje já disponíveis na neuromielite óptica. Se a gente não tem em N para o Ministério da Saúde de quantos pacientes são, porque não se tem nenhum CID, que é o Código Internacional de Doenças, para classificar hoje a neuromielite óptica como uma doença diferente da esclerose múltipla, como é que eu vou pedir a incorporação de novas tecnologias, de novos medicamentos, né, que já foram aprovados, inclusive, pela Anvisa, para uma doença que, a princípio, para os governantes, não existe. Então, isso que você está falando faz todo sentido. E essa ideia da plataforma veio da professora que tem a mãe e a irmã com amiloidose. Então, estão todos envolvidos e ela teve uma saga, assim, né? E aí vem a publicidade social de interesse público, porque isso é um interesse público. E aí ela traz a equipe Raras e junto com a COPES, na UF, para iniciar essa plataforma que começa agora com 3 doenças, que é a amiloidose, narcolepsia e a insuficiência adrenal. Então, a gente está participando. E eu acho isso também interessante, é ter o paciente participando. Então, a ideia é ter uma coisa que não seja cansativa para a pessoa comum, e não que tenha muita coisa para ler e tudo mais. Então, quando a gente junta profissionais, né, toda essa estrutura que a universidade pública tem, em prol de uma causa, é muito importante para a gente estar divulgando, assim como esse espaço, né, que as pessoas vão ouvir, olha, não é que fulano dorme muito, senta e dorme, se a pessoa cai no chão e continua ouvindo tudo, é cataplexia, é um sintoma da narcolepsia. Se eu me joguei no chão, se eu lembro, se eu estou ouvindo tudo, eu quero chamar atenção. Então, além do sintoma, você fica também com a culpa. Então, assim, informação, é a informação chegar e a pessoa saber. Riu muito, tá com o corpo todo mole, tá perdendo. Cataplexia, pode ser. Então, já chega e fala, ó, doutor, eu ouvi, que é assim que a gente faz com os pacientes, que às vezes está lá no interior. E, olha, chega para o doutor, mostra o áudio, mostra o vídeo. Sim, é muito importante isso, né? Essa rede, porque, assim, médico não tem que saber de tudo, não, gente. E se você também não falar, não procurar, a gente tem que procurar. Doutor, você não pode ser isso? Eu ouvi, né? E tudo mais. Então, essa rede é importante. Aproveitando esse tema, eu até perguntar para a doutora Fabíola justamente isso. O que uma pessoa, um familiar, deve fazer caso suspeite de uma doença rara? Então, vou falar num contexto geral, não necessariamente marinho, né? A marinha a gente tem um caminho um pouquinho diferente.
Mas quando você suspeita de uma doença rara, a primeira coisa é você tentar procurar um serviço médico, né, com profissionais de excelência, profissionais capacitados, né, para que tenham capacidade e condições de diagnosticar, de acolher, né, de investigar. Os serviços universitários para essas doenças raras são as melhores opções, mas até você chegar lá, falando em SUS, você passa por médicos de família, você passa por generalistas, até você conseguir ser encaminhado. Então, quanto mais informação, quanto mais detalhes você conseguir dar dos seus sintomas, né, da sua história, ainda às vezes até levando alguém, algum familiar que assista algumas condições e possa também detalhar melhor o seu quadro, melhor vai ser para aquele profissional. E, obviamente, a gente espera que esse profissional seja capacitado, seja de excelência, seja registrado em seus devidos conselhos, com as suas especializações e tal, para que ele também possa fazer um bom trabalho de avaliação e de reconhecimento dessas condições nesses pacientes. Na Marinha, o caminho é um pouquinho diferente, porque a porta de entrada é o Serviço de Medicina Integral ou o Núcleo de Apoio ao Idoso na Marinha, o SMI e o NAIM. Então, a partir dessa porta de entrada, que existe nas policlínicas menores, né, o paciente é avaliado e para cada condição, através desses profissionais, ele é direcionado para um serviço de maior complexidade, que no Rio de Janeiro é representado pelo Hospital Marcílio Dias. Doutora, eu queria falar uma coisa em relação ao profissional capacitado. No primeiro momento, nessa porta de entrada, o profissional mais capacitado é aquele que vai te ouvir e que vai buscar a informação mesmo que ele não saiba. Por isso que eu falei, tem acolhimento. Sim, mas é porque assim, eu estou falando como paciente mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas ele nem é da especialidade. Mas é a pessoa que está te ouvindo e chega assim e fala, olha, eu não sei, eu vou procurar, vamos ver, vamos buscar. Então, no caso, fora da Marinha, nas clínicas da família, se você não tiver esse profissional, assim como também na Marinha, esse profissional que valide isso, seu sintoma, sua fala, fica difícil, porque você não consegue chegar no mais especializado. Existe um caminho, e esse caminho é importante também para ter números. Então, o que não é registrado, o que não é notificado, o que não tem lá, não vai crescer nem na Marinha e nem fora. Porque se a gente não segue o fluxo de dados que possa apresentar, olha, aqui a gente cuida de X pacientes com essa doença. Então, assim, é muito importante isso, essa notificação, para a gente poder ter investimento, pedir investimento. Então, o paciente também tem muita responsabilidade. Eu queria saber se vocês querem deixar um recado final ou alguma dica, uma orientação para os nossos ouvintes. Bom, falando em relação, né, a acolhimento e tratamento e disponibilidade de tratamento, que eu acho que hoje é o que a gente busca também, né? A Marinha, ela tem condições de ajudar esse público, né? Porque dentro da Marinha, dentro da saúde naval, nós também temos público de doenças raras. Eu coordeno no Hospital Naval Marcílio Dias o ambulatório de doenças desmielinizantes, de onde faz parte miastenia graves, a esclerose múltipla, a neuromielite óptica e outras doenças da neuroimunologia, né? Então, a gente consegue hoje ter uma estatística de número desses pacientes, do número desses pacientes ativos atendidos no hospital. E com isso, a gente consegue fazer a solicitação à Marinha para prover esses medicamentos de alto custo. Então, assim, a ajuda maior hoje que a Marinha pode nos dar é tentar manter essas medicações de alto custo para diminuir, inclusive, o tempo desses pacientes na busca de um diagnóstico e de um tratamento. Além de conseguir sustentar uma equipe multidisciplinar para reabilitação, já que mais de 90% não tem tratamento específico, mas pelo menos a gente consiga trabalhar do ponto de vista multidisciplinar
para prover a reabilitação e o acompanhamento desses pacientes, né? E que sempre se promovam campanhas, sempre se divulguem, né, as doenças raras, porque todos os médicos precisam estar atentos a esses sintomas comuns, justamente para minimizar o tempo dessa jornada do diagnóstico ao tratamento. Então, o paciente ele demora muito tempo sofrendo, justamente por ter uma doença rara. Então, nosso objetivo é sempre minimizar esse tempo entre o diagnóstico e o tratamento, melhorando a qualidade de vida dos pacientes raros. Como falando pelos pacientes, né? Esse mês é o mês das doenças raras, de conscientização, e o tema desse ano não tem sido Mostre Suas Cores. E esse Mostre Suas Cores é justamente para que a gente saia da invisibilidade. Que eu tenho uma doença rara, mas eu sou filha de alguém, eu sou mãe, eu tenho sonhos, eu gosto de sair, estar entre os outros, e muitas vezes o que não permite é justamente a falta de informação. E falar da plataforma Saúdes Raras, que vem aí falando de saúde e dizendo assim, olha, nós estamos aqui, estamos vivos, e aí a grande sacada é essa, não colocar doenças raras, mas sim saúdes raras, e com dicas de como conseguir a medicação, o advogado, os médicos, cadastrados e tudo mais, está chegando aí, e vai dar tudo certo, e é isso, mostre suas cores, e todos podem mostrar as cores por nós, não precisa ter doença rara não, só curtir, vai lá, segue, e é isso, apoio, e muito obrigada. Bom, eu queria agradecer aqui então a Ana Braga e a doutora Fabiola Rachid pela troca das experiências, as explicações aqui para os nossos ouvintes. E não se esqueçam, o Momento Saúde Naval está disponível nas principais plataformas de áudio, no site e no aplicativo do Saúde Naval. Ouça os outros episódios. Até a próxima.